Vamos levantar os braços em casa aqui. Peça o Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo de Deus. É a força do alto que vem para regenerar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Peça isso. Vem, Espírito, dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir e o meu agir. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Espírito, Espírito Santo de Deus. mais uma vez nós louvamos e bendizemos ao Senhor, damos graças, honramos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Vamos então agora a mais uma reflexão da Palavra de Deus, nessa caminhada que nós estamos. Eu quero dar uma sequência, depois de sair da reflexão da Samaritana, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ao povo da Galácia, onde tinha sido fundada uma igreja cristã. E pelo que nós vamos ler no capítulo 5, versículo 13 e seguintes, nós vamos notar um puxão de orelha do apóstolo Paulo por pessoas cristãs que estavam vivendo aqui e acolá, e muitos voltaram à vida velha e começaram a misturar a sua caminhada de igreja com coisas do mundo, voltar à vida velha. Então observa bem o que o Senhor quer nos dizer. Quando um dia você e eu tivemos um encontro pessoal com Ele, através de uma cura física, através de algo como a samaritana que abrasou o coração dela e mudou de vida, e começou a anunciar para os outros que Ele estava ali presente e havia mudado a vida dela, que nós corremos o risco de também sermos puxados a orelha por nossa conduta. Diz assim a carta do apóstolo Gálatas, ao capítulo 5, versículo 13 e seguinte. Vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Não abusem, porém, da liberdade, com o pretexto para os prazeres carnais. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram entre vós, vede porque vocês não se acabem por destruir uns aos outros. Primeira chamada de atenção do apóstolo Paulo é algo para mim e para você. Nós somos chamados para ser escravos, para sermos depressivos, para estarmos acorrentados da vida velha, nos vícios? Não, foi para a liberdade. Mas ele faz uma chamada: você é livre, eu sou livre. Mas que a gente não abuse da liberdade, achando que nós podemos fazer todas as coisas porque Deus nos fez livre. Não abusem, com desculpinhas de que nós podemos ter prazeres da carne. Ele fala justamente sobre amar a Deus sobre todas as coisas, mas faz um questionamento para uma comunidade, e serve para a minha família, para o meu grupo de oração, minha pastoral, para a igreja, que somos nós. Se vocês se mordem uns aos outros, se vocês se devoram com fofocas e tantas coisas entre vocês, cuidado para que vocês mesmos não acabem destruindo uns aos outros. Daí o apóstolo Paulo entra no ensinamento muito profundo, no versículo 16 do capítulo 5 aos Gálatas. Deixem-se conduzir pelo Espírito, e assim não satisfarão os apetites da carne. Porque os desejos, o apetite da carne, se opõem aos do Espírito, é contrário. E estes também do Espírito são contrários aos da carne, ou são contrários uns dos outros. E é por isso que vocês acabam fazendo o que não queriam fazer. Se, porém, vocês se deixarem conduzir pela vida nova que eu lhes dou, pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei do pecado.
Amado e amada, vamos pegar o gancho da samaritana. O que é que o Senhor fez com ela? Uma experiência pessoal, deu oportunidade de um encontro pessoal. Ela voltou alegre, triunfante. Deve ter chegado para o homem que morava com ela e dizendo: ou você casa comigo ou sai fora, porque eu quero uma vida nova. Disse para os outros que havia encontrado o Messias. E depois não aparece mais no Evangelho a narrativa dessa mulher da Samaria. Mas ela está inserida aqui. Ela deveria de voltar para casa com um sentimento novo, desejo novo. E daí Paulo começa a dizer à igreja cristã, nascida e fundada na Galácia, as obras da carne ele começa a enumerar. O que é a obra da carne? O que é isso que pode me tirar da vida nova que eu tinha e fazer eu voltar à escravidão? Ele começa com a fornicação, que é a sexualidade fora do sacramento. Pela impureza do olhar, do sentir, do falar, fala-lhe de libertinagem, de idolatria, não só de imagem, mas de pessoas. Fala de superstições, coisas simples, 3 toquinhos na madeira, não levantar com o pé esquerdo, coisas bobas, mas que são nossas escravidões. Fala de inimizades. Você sabe que qualquer coisinha, um olhar, uma palavra, já nos coloca como inimigo um do outro, se não falamos mais. Fala de brigas, toda vez que brigamos, não nos perdoamos, não reconciliamos, é obra da carne. Fala de partidos, quando formamos grupinhos, até dentro de pastorais, de igreja, dentro da própria casa. Fala de ciúmes. Temos ciúmes, às vezes, de pessoas que estão no púlpito, ou pregando, ou temos ciúme até entre nós, na família. Fala de ambição, de querer mais do que você pode. Fala de discórdia. Mas como é maravilhoso a gente discordar e criar problemas com os outros. Fala de ódio. Fala de ambição. Fala de bebedeira. É obra da carne, satisfação pelo álcool, se não pelas drogas. Fala de orgias e de outras coisas semelhantes a isso. Ele não está condenando, ele está enumerando as atitudes de pessoas que deveriam estar cheias do Espírito. Depois ele começa dizendo que dessas coisas ele estava prevenindo a todos nós, é o pessoal da Galácia, porque os que praticarem isso, se deixarem levar sem lutarem para sair, não poderão herdar o reino de Deus. Daí mostra o que é o contrário, o que é a vida no Espírito. É paciência, é paz, é fruto de quem o tem. É alegria, é bondade, fidelidade, é brandura, temperança. E contra isso não há lei que proíba. Daí ele termina o que eu quero dizer. Pois os que são de Jesus já crucificaram na sua carne com ele as paixões mundanas. E daí é o tema. Se vocês vivem no Espírito, andem também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Amado, aqui está uma instrução muito grande, muito bem-vinda do apóstolo Paulo para todos nós. Ele está nos dizendo nessa manhã, nesse momento para você que me vê, que me ouve na sua casa, ele está dizendo que se o Espírito Santo está vivendo em você, se você teve um encontro com uma samaritana pessoal com ele, encheu seu coração, que você realmente permita que esse Espírito Santo tenha controle total na sua vida. Nós não cantamos aqui no início? Espírito, Espírito, vem controlar, eu permito, todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir no mundo. O mundo vai acreditar que você realmente é uma pessoa, uma mulher, um homem cristão, um jovem ou adulto cristão, que ama Jesus com a liberdade que você tem, quando você tiver uma conduta lá fora do Espírito, ande também com o Espírito. E todos nós que queremos ter vitória, se com a liberdade que nós temos, se não deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vitória, a nossa vida, estamos perdidos. O Espírito Santo foi enviado, meu amado e minha amada, quando Jesus ressuscita para a promessa do Pai por ele, para que ele seja nosso condutor constante, infalível, e ele habita em todos nós, que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor.
O Espírito Santo nessa manhã, nesse momento, e todos os momentos da nossa vida, reivindica o meu corpo para a sua morada, reinando e habitando no meu ser, no mais profundo, não nas minhas fraquezas e pecados. E a maioria dos cristãos, infelizmente, como talvez o povo da Galácia, tinha problema em aceitar que o Espírito Santo mudasse o seu proceder. Queriam rezar, queriam louvar, queriam proclamar Jesus, mas continuando com brigas, com partidos, com ciúme, com inveja, com bebedeira. Não é isso que nós vemos? Não é possível ter uma vida no Espírito e uma vida da carne ao mesmo tempo. Um está contrário ao outro. Por isso que vivendo obras da carne na nossa vida, nós não temos paz. Não há paz em casa, não há paz em lugar nenhum, não há temperança, equilíbrio, não há amor. Por quê? Porque nós estamos misturando as estações. Não pode ser a mesma coisa. Ora, a gente, na verdade, muitos de nós já apelamos ao Espírito Santo em vários momentos de oração, em busca de consolação, nos momentos de crise, de enfermidade, de relacionamentos que nós passamos. Nós damos honra ao Espírito, pregamos sobre o Espírito Santo, falamos dele, ensinando os seus dons, os seus frutos, oramos para ele e o buscamos suplicando que rasgue os céus e reavive a sua igreja. Eu creio que muitas pessoas têm experimentado manifestações verdadeiras do Espírito Santo. Mas me parece que conhecemos muito pouco o que significa andar no Espírito. Compreender a verdade, irmãos, sobre andar no Espírito, poderia livrar muitos da confusão, das brigas, das angústias, indecisões, inclusive de viver no pecado com os desejos da carne. Então, o que é a verdade que nós precisamos buscar em Jesus pelo Espírito Santo? O Paulo resumiu claramente aqui: andem também pelo Espírito. Há somente de uma forma de um cristão viver, eu e você. Ou vivemos no pecado, na carne, ou no Espírito. Não dá para viver nas duas coisas. Quando na sua casa, no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, existe algo contrário à vontade de Deus, examina se a sua casa tem vitória. Por que temos tanto problema? O dinheiro não dá para nada. É só briga, porque há algo de relacionamento no dia a dia, embora vamos à missa, embora confessamos, vamos em grupo de oração, na pastoral, nós não estamos tendo atitudes. Andar no Espírito é ter uma atitude de relacionamento com a outra pessoa pela paz, temperança, pelo amor. Por que não está dando certo as coisas que eu faço? Por que tudo que eu quero fazer não dá certo, não prospera? Porque talvez a minha própria conduta esteja mais na carne do que no Espírito. Ora, andar no Espírito é totalmente contrário do que a carne pede. E como é duro a gente se render. À toa não é que Jesus disse em Marcos, em outros evangelhos, que aquele que quer ter um segmento de liberdade nele, renuncia-se a si mesmo. A coisa mais difícil é nós renunciarmos às nossas vontades, irmão. Achamos que temos direito, por isso que o Paulo diz, vocês foram chamados para a liberdade, mas não abuse dela. Porque você não vai para o inferno? Não, você vai entrar por esse caminho. E isso não traz vitória na sua vida. E é claro, consequentemente, estaremos sob o domínio do mal. Nós precisamos ser livres, andar na sociedade, no cinema, jogar bola, torcer para o time, assistir bons filmes, somos livres. Mas vivendo uma vida espiritual onde as pessoas olhem e vejam que a gente tem algo diferente. Não só falamos, mas andamos, vivemos nisso daí. O Espírito Santo, meu querido e minha querida, foi enviado para instaurar o completo governo e decisão do senhorio de Jesus na nossa vida. Foi para isso.